Glória a Deus, cumprimento a amada igreja, com a paz de São Jesus. Agradeço meus irmãos que estão colaborando, cooperando com essa rádio, para que o projeto do Senhor continue andando, continue ganhando vidas, gerando testemunho, através desse projeto maravilhoso. Agradeço o pastor Fernando Mendes pela direção, por nos dar total liberdade de exercer o nosso chamado ministerial, seja na direção, na produção, na palavra, na mensagem do Senhor, na oração, na intercessão. Somos gratos por essa porta que está aberta, e essa porta da internet, onde tem alcançado as vidas que estão distantes do altar de Deus e também edificando cada vez mais a igreja. A palavra também fala conosco, mas a palavra é liberada para você que está do outro lado da telinha, né? Nós se preparamos, oramos, jejuamos e consagramos para Deus levar essa mensagem onde tem que chegar. Estamos aqui mais um dia, nessa segunda-feira, dia 16/6, com esse projeto maravilhoso, no qual o Senhor tem falado grandemente, usado essa porta de pregar o Evangelho. Não deixa de ser um culto, nós estamos na dinâmica de culto. Deus me colocou uma palavra no livro de 1 Samuel, Rian. 1 Samuel, capítulo 17. Glória! Vai ser do seu versículo 43 ao 46. Glória a Deus. Hoje vou ser bem fiel à palavra que o Senhor colocou no meu coração, não vou ficar enfeitando muito. Vou ser bem simples, direto e objetivo. Porque aqui quem tem que sair de cena é o pregador, né? Quem vai reinar é a palavra, é a mensagem. Em nome de Jesus. Vou estar lendo para os devidos irmãos. Disse o filisteu a Davi: sou algum cão para vires a mim com paus? Meu Deus! E pelos seus deuses amaldiçoou filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti. E aqui já tem aqui já tem um mistério, né? Eu vou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, no qual tu os tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Somente até aqui, meus irmãos. Glória! Pai, nesta segunda-feira, nesta noite, entardecer, Senhor, nós te clamamos pela sua presença. Que nós venhamos pregar a tua palavra, o teu evangelho, Senhor. Que o Senhor venha operar as tuas maravilhas nesse ambiente, Pai. Que o Senhor venha de encontro a cada ouvinte, de encontro às nossas vidas. Que possamos diminuir para que o Senhor cresça, para que o Senhor continue aparecendo, Senhor. Venha de encontro a nossas vidas, a vida dos telespectadores resplandecente da tua glória. Conduza nossos passos, Senhor, pelos pastos verdejantes. Nos guia com clareza, com mansidão de espírito. Que cada um venha sentir o agir do Espírito Santo no dia de hoje. Em nome de Jesus. Aleluia! Palavra muito conhecida, mas uma palavra conhecida sempre nos revela algo novo. Porque a palavra ela é viva e ela nos molda. Ela vai de encontro a cada coração. Eu não sei qual que é o cenário que você tem ouvido esta palavra no dia de hoje, mas eu quero que você venha recordar que o gigante dos teus problemas, que você venha falar para ele que você tem um Deus que é maior do que ele. Que esse Deus é um Deus do Altíssimo. Esse Deus está aqui no dia de hoje, indo de encontro a você que está com seu coração, com a sua mente aflita, perturbado pelos problemas, pelos percalços da vida, pelas dificuldades. Fale para esse problema que você serve um Deus do Altíssimo, um Deus misericordioso, um Deus que tem poder de entrar com providência na sua família, tem providência para sua casa, tem providência do Senhor no dia de hoje. Esse problema pode até estar te amedrontado, te colocado no canto da parede, te sufocado e te tirar das noites de sono. Mas esse problema não é maior que o nosso Deus. É Deus. Bem sabemos, bem convenhamos, que aqui Davi ainda era um pastor de ovelhas. Meu Deus. E somente ao passar Davi entendeu que tinha um mistério ali. Mas porém, para nós chegarmos até essa conclusão, vamos voltar lá atrás. Davi tinha 8 irmãos com ele. Era o menor da casa. Era o sem honra, não era guerreiro, não era forte, não era homem de batalha, não era homem de espada. Mas porém, tinha um mistério com Davi.
Davi ele era cuidadoso com as suas ovelhas. Ele era cuidadoso em apacentar as suas ovelhas. Aleluia. Davi era cuidadoso em zelar pelas ovelhas no qual Deus colocou na mão de Davi. E eu quero dizer para você, se você tem zelo pelas coisas que Deus colocou na sua mão, Meu Deus. você pode ter certeza que grandes batalhas lá na frente você vai enfrentar. É forte. Aonde você está, nesse lamaçal, aonde só tem esterco, lodo, lama e ovelha suja e ovelha rebelde, você pode não enxergar. Mas aí é uma grande escola do Senhor para a sua vida. É onde você vai aprender na humildade, na simplicidade, porque é onde Deus visita. Deus não precisa te colocar em holoforte. Deus não precisa te colocar em vestes bonitas, te encher de ouro e de prata, de riqueza mundana, para te contemplar. Hoje o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é o Deus que está te alcançando pela porta da internet no dia de hoje, para te dizer: ei filho, eu te coloquei neste lugar, mas eu não esqueci de você. Eu não me esqueci da promessa que está sobre a sua cabeça. Você está nesse lugar porque eu preciso saber aonde está o teu coração. E Davi, cuidando daquelas ovelhas, ele tinha uma grande característica, que ele cuidava com amor, que ele cuidava com zelo. Muitas das vezes Davi não tinha o que fazer, ele ia para debaixo de uma árvore entoar louvor. E isso gerava intimidade com Deus. Deus se alegrava, Deus contemplava ver Davi numa posição que os irmãos não queriam, que ninguém queria da sociedade, ficar ali, fora dos objetivos do Senhor, vamos dizer que fora do palco, fora das vestes, num lugar onde ninguém te vê. Mas é nesse lugar que ninguém te vê que Deus começa a operar o projeto do Senhor para a sua vida. Davi, nós sabemos que ele recebeu uma visita do profeta Samuel. E o profeta Samuel escolheu um dos irmãos de Davi, mas porém Deus falou: não, Samuel, você vê o homem de uma forma que eu não vejo. Você tem olhado a aparência, eu tenho olhado o coração. E é isso que o nosso Senhor, nosso Deus, olhava em Davi. Aonde estava o coração de Davi? Aonde estava voltado o coração de Davi? Mesmo sendo um menino. Mas aquele menino, ele já estava destinado a ser grandioso, porque ele tinha um futuro pela frente, porque ele foi escolhido. Quando Davi foi ungido, Davi mesmo assim não sentou ao trono. Muitas das vezes eu e você ficamos esperando o local de destaque, o local de glória, o local de posição para exercer o nosso chamado. Mas eu quero dizer para você que aonde você está, dentro deste carro, dentro deste ônibus, dentro da empresa, você pode até achar que o seu ministério não está andando, que o seu ministério não está sendo desenvolvido. Com essa vassoura na mão, com esse rodo na mão, lavando esse copo numa pia, você tem se questionado quando que Deus vai começar a te usar. Mas Deus já está te usando, Deus já está te sondando, Deus já está te provando aonde está o seu coração. Davi ficou encarregado de entoar músicas ao rei Saul, quando o rei começou a ficar perturbado pelo inimigo. Porque o povo queria um rei. E esse rei serviu um certo ponto. Mas porém o rei que foi escolhido, que foi colocado na posição, se contaminou, se corrompeu, trouxe toda a glória para ele, e ali o Senhor apartou dele. Meu Deus. Porém nessa fase que eu acabei de ler aqui, Davi, havia mais ou menos 2 anos, creio eu, que Davi tinha sido ungido, mas continuava no pasto. E muitas das vezes eu e você queremos que as coisas sejam rápidas, que as coisas venham a acontecer. Mas eu quero te dizer que o que está para acontecer na sua vida, homem não entende, você não tem capacidade de imaginar o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor irá fazer, o que irá acontecer. Por isso que muitas das vezes você quer adiantar os processos do Senhor, você quer ensinar a Deus ser Deus, mas o que você tem que fazer é continuar zelando pelo que Deus colocou na sua mão. Você não pode ir para um novo projeto, você não pode querer avançar para um outro projeto e largar o projeto anterior.
E muitos querem um projeto novo, mas não estão dando conta nem do projeto anterior. E Deus fala para mim te dizer no dia de hoje: continue na posição, continue apacentando a ovelha, continue nesse lugar. Você achou porque o óleo veio que eu iria te colocar numa posição, mas eu estou ainda trabalhando. Eu estou trabalhando no seu chamado, eu estou trabalhando no seu caráter, eu estou trabalhando na sua estrutura, para que você não venha se contaminar, para que você não venha se vender, para que você não venha se desviar do que eu quero fazer na sua vida. Nós sabemos que Davi já havia sido ungido, porém Davi não foi chamado para ir para a guerra. Somente 3 irmãos de Davi, a Bíblia nos relata que foi chamado Eliabe, Abinadab e Samar. E Davi era o mais moço dos 3. E os 3 seguiram a Saul. Porém, conforme foi passando a guerra, foi passando a afronta, foi passando a peleja, caiu a necessidade do homem de Jessé enviar Davi para dar alimento para os seus irmãos. Justo aqueles irmãos que não te via nada, que não te enxergava como nada, que te difamava, que falava que de você nunca ia ser ninguém, que te afrontava, que falava: esse aí que Deus ungiu, o menor da casa, o mais fraco, o que não tem cargo, o que não tem posição, o que não está em lugar nenhum de brilho, de destaque. É esse o homem perante o coração que segue a Deus? Mas eles mal sabiam que Davi não estava levando apenas queijo, um punhado de efa para os seus irmãos, com um punhado de trigo, nem muito menos levando apenas pães. Davi estava indo de encontro a uma das maiores batalhas que aconteceu na vida de Davi, onde Davi recebeu o seu destaque. Talvez Deus tenha falado para Davi: ei Davi, até hoje eu te deixei lá na estrebaria, até hoje eu te deixei no pasto, até hoje eu te deixei no meio da lama, no meio do chocro, naquele lamaçal que você se encontra, mas hoje você vai sentir a glória, vai sentir o poder, vai sentir o renovo, vai sentir a unção. Ei Davi, estou preparando um palco para a sua estreia, mas esse palco da sua estreia, Davi, não vai ser da forma que você imagina, não vai ser da forma que você sonhou, não vai ser da forma que você planejou, não vai ser da forma que você escreveu. Eu já preparei a sua estreia, eu já preparei o teu palco. Então segue, Davi, segue com essa marmita. E muitas vezes você se questiona: nossa Deus, você me chamou para varrer um chão, para lavar um banheiro, para entregar uma marmita, para entregar um panfleto. É isso, Davi, que Deus tem para você no dia de hoje. Vai entregar esse panfleto, vai entregar essa marmita, vai varrer esse chão, vai limpar esse banheiro, porque depois que você fizer o que Deus está te ordenando fazer, tem honra para você. E Davi foi. E quando ele chegou ali pelo vale de Elá, vendo os filisteus de frente com os israelitas, e ele começou a se deparar o que estava acontecendo naquela situação. E Davi, ao chegar, se deparou um homem assustando um exército inteiro, e ainda blasfemando contra Deus. Meu Deus. Dizendo que os deuses dele era melhor que o nosso Deus. E não havia um homem naquele exército disposto a entrar na batalha. Uma batalha na onde Golias, ele não era filisteu, ele era de Gate, mas estava a serviço do exército. Seja por ouro, seja por prata. Às vezes o seu inimigo, ele não quer nem a sua cabeça. Às vezes o seu inimigo só está para te desonrar, só está para falar que você é fraco, só está para falar que você é covarde, só está para falar que você não tem unção, só está para falar que você não tem autoridade, que Deus não é contigo. Muitas vezes o inimigo só te levanta para querer te colocar na tristeza, na depressão, para te diminuir, para querer parar o projeto que Deus tem na sua vida. E ele conseguiu parar o exército de Saul. Mas porém, havia um passando, com um objetivo totalmente ao contrário dos irmãos de guerra. O pequenino que estava levando uma marmita para alimentar os irmãos que zombavam dele, que diminuíam ele, ele foi servir. Porque servo que é servo, ele não importa. Meu Deus. Ele só serve. E pode ser para levar uma água no púlpito, mas ele espera o momento dele, para levar a água com excelência, porque foi o Senhor que falou. Aleluia, glória a Deus. E Davi ali perguntando o que ele iria ganhar, se colocou na posição
E ali Davi teve a oportunidade de estrear. Davi teve a oportunidade de mostrar o que é um homem de Deus, seguindo os caminhos de Deus, um homem que foi separado por Deus, um homem que foi ungido por Deus, um homem que foi escolhido por Deus, mas um homem que ficou passando pela sua provação, que ficou aguardando o tempo certo, e o tempo certo chegou, o tempo certo de Deus te levantar chegou, o tempo certo de você guerrear com seus maiores gigantes chegou. Você só matou esse urso, só matou esse leão, porque o Senhor tinha enviado provisão, porque o Senhor estava te testando, o Senhor estava vendo onde estava o seu coração, e os seus adversários Ele vai te colocar na sua mão. Quando você entender que esses adversários que se levantam vai gerar a glória de Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel. Às vezes você quer derrotar o seu inimigo com ferramentas que tem na sua mão, mas não é essas ferramentas que você tem na sua mão, não. É as ferramentas que Deus te colocou. A ferramenta que o homem colocou na sua mão não é sua, mas a ferramenta que Deus te capacitou, a ferramenta que Deus colocou na sua mão, a ferramenta que Deus te afiou, é essa ferramenta que vai trazer os seus inimigos, que vai fazer ele cair no chão. É onde você vai pisar na cabeça da serpente com autoridade. Eu quero dizer para você que logo na sequência o irmão de Davi, Eliabe, se levantou com uma fúria. O que você quer aqui, Davi? Essa batalha não é sua. Some daqui, você não é um guerreiro, você não é um soldado, você não é bom de espada. E assim é os inimigos. Ele vai colocando problemas em cima de problemas para nós desviar no verdadeiro foco. Mas o maior problema de Davi não era Eliabe querendo que Davi se desviasse do caminho que o Senhor tinha preparado para ele. Era o verdadeiro problema de Davi, era Golias. Era Golias não enfrentando aquele exército, era Golias difamando, era Golias reclamando de Deus, falando que não havia Deus naquele Israel. O que incomodou Davi não foi Eliabe, não foi os irmãos difamando, não foi nenhum soldado falando que ele não era capaz. O que incomodou Davi não era Golias reclamando de Israel, reclamando do exército, era Golias que errou em falar que em Israel não tinha Deus. Aí quando Davi ouviu aquilo, aí na hora ele sentiu a força do Deus do Altíssimo, ele sentiu o clamor de Jesus falando, ele sentiu a força do Deus sobre Todo-Poderoso diante dele, e ele começou a clamar, ele começou a te responder, ele começou a se retrucar. E é esse sentimento que nós temos que sentir quando se levanta uma fúria do inimigo nas nossas vidas. Nós temos que declarar que vai cair por terra, porque o Deus que nós servimos é maior que qualquer problema, é maior que qualquer obstáculo, é maior que qualquer afronta, porque o nosso Deus é o Deus do Israel, é o Deus vivo. Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus com autoridade, que veio diante daquele trono, que se despiu por mim e por você naquela cruz. Esse Deus está aqui te dizendo no dia de hoje: não tenha medo desses problemas que têm se levantado. Aleluia. Esses problemas só querem te tirar do seu foco, só querem te tirar do seu objetivo, só querem te trazer medo, desespero, angústia. Mas eu quero te dizer que esse problema é um palco, é um holofote, é a sua estreia, é onde você vai ser reconhecido como um homem, como mulher de Deus, como o Deus que reina na sua vida. Aleluia! E ali Davi deve ter falado: não tem homem em Israel não? Então eu vou lá. E todos falaram: você? Tão pequenino? Um pastorzinho pequenininho? Mas o que eles não sabiam, que a honra que Deus deu para Davi ficou em oculto com Davi. Deus não mostrou para ninguém que ele tinha o óleo, que ele tinha a unção, que ele estava sendo separado. Davi guardou no coração e aguardou o momento do Senhor. E ali Davi foi de encontro e passou todo o seu currículo. Eu já matei leão, eu já matei urso, eu já feri, eu já guerreei. Até que caiu na boca do rei. E o rei vestiu Davi com a sua melhor armadura, com a sua melhor espada. E Davi todo desengonçado. Imagine um adolescente que vai andar a primeira vez de salto alto, uma menina. Não sai bonito. Imagina a sua primeira vez que você pegou no volante de um carro. Não sai bonito. Imagine você a primeira vez que subiu na bicicleta. Não saiu andando. A primeira vez que você pegou um patins, um patinete. Não saiu andando, nem pedalando, nem guiando. A mesma coisa é quando nós pegamos algo,
que o homem acha que vai nos revestir de poder e de autoridade, mas o que o homem não sabe é que nós já temos a autoridade e o poder de Deus, porque nós somos separados. Aleluia. Porque nós somos ungidos. E Davi se despiu. E ali, quando ele se despiu de toda a sua armadura de Saul, ele cingiu a espada, a armadura, experimentou andar sozinho e viu que era melhor. E Davi tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas num ribeiro, o seu alforje de pastor, e ali ele pegou a sua funda e foi. Quando o filisteu viu aquilo, ele zombou, desprezou. Mesma coisa é o adversário. O adversário não respeita eu e você, mas ele respeita o que tem dentro de nós. Ele respeita o Espírito Santo de Deus. Porque se tirar a presença, irmão, não prega, não louva, não faz nada, não toca. Mas quando nós temos a presença, ele é obrigado a reconhecer que nós temos algo diferente dentro de nós, que tem um poder que eu e você, se conhecesse bem esse poder, inimigo nenhum vinha de encontro ao nosso caminho. Porque nós temos uma autoridade que é sobrenatural, é espiritual, é celestial. A autoridade que Deus nos deu é poderoso. Mas muitas das vezes eu e você não sabemos usar. Mas Davi soube. E Davi veio nos ensinando que um moço de aparência simples, não guerreiro, humilde, que estava escolhido como um homem de Deus, que estava ungido como rei, ele se manteve na sua posição, ele não se vangloriou, ele não atropelou os passos, ele simplesmente se preparou. E o filisteu ao ver Davi, seu versículo 43 vai dizer: sou algum cão para que vires a mim com um pedaço de paus? E pelos seus dentes amaldiçoou os filisteus a Davi. Aí ele errou. E ali invocou Davi algo dentro dele: você vem a mim, darei a carne às aves e às bestas feras do teu campo. E Davi retrucou: tu vens contra mim contra espada, e contra a lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti. E aqui está o segredo das suas batalhas. No nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, aleluia, no qual veio no dia de hoje te afrontar, no qual não veio no dia de hoje te repreender, Satanás, te dizer que você não tem poder, que você não vai dominar a nossa casa, que você não é bem-vindo na nossa família, que você não vai atrapalhar nosso chamado ministerial, que você não vai nos matar, que você não vai fazer nos recuar. A posição que o Senhor nos colocou no dia de hoje é uma posição de guerrear, é uma posição de se posicionar, é de encontro às ferramentas que nós temos. Eu não estou preocupado com as ferramentas que o homem tem feito, eu estou preocupado que o Senhor tem sondado no meu coração, e Ele tem visto formosura, Ele tem visto algo que eu não vi ainda, porque nós não entendemos as maravilhas de Deus. Às vezes nós se achamos pequeno para o que o Senhor vem fazer, mas tudo o que você precisa já está dentro de você. O Senhor te escolheu no dia de hoje para te dizer: afronta esse inimigo, repreende esse mal, que essa calúnia, essa difamação, você levanta a tua mão, fala para partir em retirada, porque tem estratégia, tem instrução do Senhor no dia de hoje, que os teus inimigos que se levantaram não vão se prevalecer, porque o Deus de Israel é contigo. Esse Deus de Israel está te visitando no dia de hoje, e saindo de contra essa batalha que tem te assolado, que tem tirado o seu sono, a sua paz, o seu descanso. E mano, eu te dizer que no dia de hoje, que o Deus que você serve é maior que esse problema, é o que luta a sua peleja. Você levantou a sua mão e falou: eis-me aqui. E por você ter levantado a sua mão, se levantou junto a capetaiado, uma legião de demônios, tentando tirar aquilo que o Senhor tem derramado na sua cabeça. Mas no dia de hoje o Senhor vai falar: ei filho, ei filha minha, erga a sua cabeça, vai de encontro a esse guerreiro, que no meio da onde você for, quando você começar a caminhar, eu vou te dar uma estratégia. Você pode não estar vendo esse gigante caindo, você pode não estar vendo esse devorador saindo, esse migrador, esse gafanhoto. Você pode até achar que o seu casamento acabou, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que está na Bíblia, é o Deus de Israel, é o que deu vitória para Davi, é o que vai te dar vitória em nome de Jesus no dia de hoje. E ali Davi disse assim: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, te ferirei da cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra saberá que há Deus em Israel. E nós sabemos
que Davi não precisou de ferramenta do homem. Davi não precisou ter um general de guerra dando estratégia. Davi não precisou ninguém arquitetando. Davi não precisou ninguém falando: ei, tamo junto, eu tô contigo até o final. Davi só precisou acreditar que o que havia dentro dele era o poder do trono, era o poder do Altíssimo. E esse poder está dentro de mim, está dentro de você. Eu não sei o que tem te preocupado, eu não sei o que tem te assolado, mas o Senhor manda eu te dizer: é isso que está na tua mão, filho. É isso que está na tua mão, filha. Não fique aguardando alguém trazer de fora uma estratégia para você. Já está com você, já está no seu interior. O óleo já desceu sobre a sua cabeça, já escorreu sobre a sua barba. Toma posse da unção que Deus tem derramado na sua vida. E Davi ali, com apenas uma pedrinha, ficou na cabeça de Golias. E ele caiu. Eu queria estar lá para ver a reação dos irmãos de Davi. Falar: o quê? Como que ele pensou nisso? Eu não pensei. Eu sou guerreiro, eu sou estrategista, eu sou homem de batalha. Mas aqui tem uma chave também. Aquele que está carnal não enxerga as estratégias espirituais. A ferramenta que Deus te deu é espiritual. Para o seu inimigo, ele pode achar que não é nada, porque ele está na carne, ele é carnal. A ferramenta que o Senhor te deu, ela é espiritual. Aquele que tem olho espiritual sabe que a ferramenta que Deus deu é suficiente para derrubar esse problema, para derrubar esse obstáculo. E ali Davi teve a sua estreia. E foi para o trono? Não. Davi continuou na posição. Davi continuou pastoreando. Davi continuou nas suas batalhas, nas suas honras, longe dos holofotes, por um certo período. Os demais eu vou deixar para as próximas pregações para não extrapolar o horário. Mas o que eu quero te dizer no dia de hoje é que a estratégia que você tem pedido para o Senhor já te colocou. Dentro desse pasto, você já está capacitado para derrubar esse gigante que tem assolado os seus problemas, a sua família, a sua casa. Creia que a ferramenta é espiritual. Não fique esperando por homem, não fique esperando por mulher, mas confie que o Senhor dos Exércitos está tomando a causa da sua peleja, está te entregando a cabeça dos seus inimigos, somente porque você continua fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Não te corrompeu, porque Ele te chamou, Ele te ungiu, Ele te elegeu, Ele te separou, mas você continuou mantendo seu coração voltado aos caminhos do Senhor, continuou firme na posição, orando, intercedendo, clamando, acreditando que uma hora a sua hora irá chegar. E até aqui o Espírito Santo de Deus nos conduziu com essa palavra no dia de hoje. Eu venho tomar a minha posse, que você venha tomar a posse da sua palavra, que você venha sair no dia de hoje através dessa rádio fortalecido, entendendo que o Senhor dos Exércitos está contigo. Nós te pedimos desculpa pelos momentos que a rádio caiu, mas eu creio que onde irá chegar essa palavra, o inimigo não irá tirar, porque essa palavra não é do homem, é do Espírito. Foi clamado, intercedido o nome de Deus no dia de hoje. Nós consagramos essa rádio para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A rádio não é do Diácono Wellington, não é do Ombreiro Sérgio, não é do Ombreiro Rian. A obra é de Deus. E que essa obra venha continuar a avançar. E que você venha cada vez mais receber algo de Deus. Às segunda, às quartas e às sexta-feiras, 18 horas. Em nome de Jesus, amém. Eu encerro a oportunidade. A vida do nosso obreiro Sérgio, palavra abençoada. Aleluia. Essa palavra tem três. Arão, enquanto ele estava pregando aqui, essa palavra tem três mistérios. O primeiro mistério dessa palavra é que Davi obedeceu a voz do seu pai e foi levar aquilo. Aleluia, foi levar comida para quem não gostava dele. E o segundo mistério, Sérgio, é que quando ele chegou na guerra, ele não ficou com medo, ele foi para a guerra. Verdade. E o terceiro mistério, evangelista Adriano, é que ele foi no nome de Deus. Olha aí. Deus maravilhoso. Sabe por que tem muita igreja que está perdendo a batalha?
Porque está querendo que vai no nome dela, mas tem que ir no nome de Deus. Aleluia. Se não for no nome de Jesus, não ganha, tem que ser no nome dele. Vou falar em Jesus. Aleluia. Tem que ser no nome dele. Glória a Deus. Não é o nosso nome, mas é o nome dele. É verdade. Aleluia. Irmãos, Deus abençoe a vida de todos os irmãos. A live é segunda, quarta e sexta. Lembrando que nós começa às 18, vai até às 19 horas. Aleluia. Deus abençoe a vida do irmão, dos irmãos. Sérgio, tem alguma coisa para falar, Sérgio? Só agradecer a oportunidade. Que a gente venha cada vez mais prestar com excelência ao Senhor, né? A gente sabe a importância que é de ministrar a palavra de Deus, né? E que eu saio daqui com a minha apóstolo na mão também, porque a palavra falou comigo. Eu tinha escrevido 4 teminhas ali, foi totalmente... Nem deu para olhar pro celular. Não, nem deu. Aleluia. A Deus abençoe, mano. Foi uma bênção, peguei a minha parte. Aleluia. Uma palavra abençoada, a palavra de... Não, foi uma palavra que colocou aqueles que estavam fora da posição na posição, mano. Porque Davi, ele estava no pasto, ele voltou para fazer a obra do Senhor, foi ungido, mas ele ia lá, tocava e voltava. Aleluia. E ainda obedeceu o seu pai, porque foi, aleluia, levar servir, comida, né? E foi servir. Um homem escolhido como rei, separado, fazendo servir, né? Que muitas vezes a pessoa não entende que quem serve se destaca. E quem faz a vontade de Deus dentro da obediência de Deus se eleva. Mas sabe o que eu me lembro com isso, mano? Eu me lembro de João 13. De Jesus sendo o próprio Deus, ele foi servir, ele foi lavar os pés do discípulo. Lavar os pés do discípulo. Davi fez a mesma coisa, Davi obedeceu a voz do seu pai e foi lá entregar comida. Jesus sabia que havia um traidor e mesmo assim lavou o pé do traidor. Porque até o traidor serviu para cumprir o sacrifício que Jesus veio com a missão para fazer. E quando Davi foi levar a comida, também tinha traidor lá, os irmãos não queriam. Os irmãos não queriam. E também, querendo ou não, os irmãos não queriam, aquele exército deve ter se levantado com uma fúria contra Davi e falado, ué, mas por que ele vai lá? Só que ninguém foi. E tem outro mistério, que é os mistérios dos 40 dias. 40 dias é bíblico, irmão. Jesus. Assim como 7, 40 é o número da perfeição. Meus propósitos, ou é 7, ou é 21, ou é 40. Entendeu? Porque 40. Quantos dias Jesus jejuou quantos dias? 40. Moisés andou quantos dias? 40. Aleluia. Então é mistério também, irmão. Então esse inimigo aí que tá te eu só não quero pegar os mistérios de Saul. Saul reinou por 40 anos. Mas eu não quero pegar esse mistério, não. Não, e a vitória de Moisés já quase 40. Moisés não tem 40 anos, era uma pessoa, dos 40 a 80 era outra, e dos 40 aos 120, né? Teve outra vitória. Jeremias profetizou 40 anos. Tem mistério dentro do... Aleluia. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Irmão, ciclo de oração, 7 horas, segunda-feira. Você é nosso convidado, venha orar na comunhão da igreja, na comunhão do Espírito. É bênção, irmão. Deus tem falado no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Deus. Paz, igreja. Fica com Deus. Até mais.